Que a paz de Deus esteja com você. Hoje vamos continuar a nossa live. Nós estamos nos encontrando todo sábado aqui às 9 horas. E hoje a gente vai continuar falando sobre coração, sobre fé, porque nada mais que a vida do cristão, né? A minha vida, a sua vida, ela é fortalecida por Deus. Só com Jesus, né? Crendo na palavra que nós conseguimos vencer, é que nós conseguimos avançar. E por meio disso, nós percebemos que desde o começo nós temos falado que Deus formou o coração, criou o coração, para que de fato a palavra esteja nele, para que de fato seja um recipiente da palavra dele. Então, nós vamos continuar falando sobre coração, sobre fé. E hoje nós vamos um pouco além do que nós temos meditado. Nós vamos falar sobre estar vigilante, sobre estar atento, sobre aquilo que Jesus já falou para nós na palavra, sobre guardar a palavra no coração, não só guardar, mas também viver de acordo com a palavra. E aí ele vem falar para nós hoje que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos permanecer e estar firmados, né, na fé do Senhor. Então eu te convido a mandar essa live para um amigo, te convido a compartilhar, a comentar, ficar à vontade, para que realmente a palavra de Deus venha alcançar o nosso coração. Bom dia, Wellington. Wellington, faz um favor para mim, avisa lá no grupo que tá tendo live. A Cássia ou Deus e Mar devem entrar aqui. A Tati eu não sei se ela vai conseguir, mas avisa lá para mim, por favor. E aí eu espero você voltar. Então, hoje nós vamos falar em 1 Pedro 5 e Tiago 4. Vamos tentar fazer 2 versos hoje. Se der certo, a gente faz mais um verso, totalizando 3. Mas ainda sobre coração, ainda sobre fé, porque assim como Paulo diz, né, todos os dias renove a sua palavra, né, renove sua mente com a palavra do Senhor. É todos os dias que eu e você precisamos estar renovando nossa mente, nosso coração. As nossas ações têm que estar alinhadas com a palavra, os nossos pensamentos alinhados com a palavra. Então, é diário, todos os dias nós precisamos passar um tempo com o Senhor, passar um tempo na palavra. E hoje nós vamos perceber que a maioria dos erros, a maioria dos problemas, a maioria das circunstâncias são causadas porque nós não vigiamos, porque nós não permanecemos, porque nós duvidamos do Senhor. Então eu te convido a abrir sua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia na mão, ou se quiser anotar e depois meditar. 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, na verdade, versículo 8 e 9 apenas. Vou esperar só mais um minuto para ver se mais alguém chega aí, para a gente começar. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. A maioria já conhece esse versículo, né? Não sei se você tem esse entendimento, toda vez que a gente vai meditar na palavra, você dá uma passagem e aí você vai falar assim, nossa, eu não sei o que tá lá. Mas quando chega lá, você, nossa, eu já ouvi essa palavra, né? Eu já sei o que é. Mas a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. Então, por mais que a gente saiba o que é, por mais que a gente já ouviu, quando a gente vê novamente, algo muda, né, dentro de nós, algo nos transforma. Então, só mais um minuto, e aí eu começo. Lembrando que a live fica salva aqui, fica salva no YouTube. Se você ainda não viu, as outras lives estão todas lá. Então eu vou começar aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Vai dizer assim para mim e para você. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que ele está dizendo. Olha, esteja firme, esteja em alerta, né? Esteja vigilante. O que é estar vigilante? Lembra de Efésios 6? Você meditar na palavra, entender que você tem uma armadura, né? Você precisa estar revestido da palavra todos os dias, porque aqui ele diz, assim como todos nós passamos por tribulações, passamos por circunstâncias, a minha tribulação não é diferente da sua, todos nós passamos. Aqui ele diz, ó, resistam-lhe, né, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, o que eu passo e o que você passa não é diferente.
mas nós podemos vencer. E Jesus diz o quê? Para você vencer qualquer coisa, você precisa estar alerta, você precisa vigiar, você precisa ter a palavra no seu coração. Olha o que ele diz: permaneça firmado na fé. Isso em 1 Pedro. O que é permanecer firmado na fé? Paulo diz para mim e para você o quê? Seja revestido da palavra, seja firmado na palavra, de modo que quando o diabo estiver ao derredor, ele não pode atacar você, porque ele conhece você, porque você é filho de Deus. Olha a diferença que é um filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. A diferença daquele que permanece na palavra e daquele que não permanece. Imagine um cenário desse, você aí onde você está e um leão andando ao seu redor, não para fazer companhia para você, não, para te devorar. Então a Bíblia ela é bem clara, bem simples. E aí ele diz o que, ó? Primeiro, você precisa estar alerta. O que é estar alerta? Vigiar seus pensamentos, vigiar suas emoções, vigiar tudo. Wellington, nós estamos meditando em 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu estou falando que todos nós passamos pelos mesmos sofrimentos, mas o que vai fazer com que eu vença, com que você vença, é firmado na palavra, é estar firmado nela. E aqui ele fala, não só firmado, mas esteja vigilante, esteja vigiando. E aí ele diz, o diabo, ele não só vem para nos assustar, pelo contrário, olha o que ele diz, ele está ao redor, ele está perto, ele está ao redor, como um leão. Imagina um leão furioso querendo devorar uma... Se você já foi no zoológico, você vê que quando o leão tá com uma carne, ele não olha para lugar nenhum. Ele quer devorar a carne e não mexa com ele. Mesma coisa um cachorro. Quando você joga algo que um cachorro gosta, você não pode nem pensar em colocar a mão perto, porque ele vai querer atacar. Então aqui ele tá falando, o diabo é como isso, ele anda ao nosso derredor, querendo apenas nos atacar. Mas nós, como os cristãos, nós temos que nos fortalecer na palavra, permanecer na palavra. Que aqui ele diz, olha, estejam alertas e vigiem, para que eu esteja alerta, para que você esteja em alerta. Você precisa vigiar com a palavra, você precisa manter uma vida de oração, você precisa manter uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Porque se isso não ocorrer, você vai achar que não tem nada perto de você. Você vai achar que tá tranquilo. Pelo contrário, o leão, o diabo, ele está constantemente esperando para que haja uma fresta, né, uma brecha, para que ele possa nos destruir. Há outro versículo na Bíblia que diz, né, que o diabo vem para matar, para roubar, para destruir. Então, ele está a serviço, ele não para, é 24 horas. Né? E quanto a mim e a você? Nós trabalhamos durante o dia, nós descansamos à noite, nós passamos um tempo com a família, nós fazemos tantas coisas e nós não encontramos tempo para a palavra do Senhor, né? Nós não encontramos tempo para nos fortalecer, manter vigilante, para que quando o diabo estiver ao nosso derredor querendo nos destruir, nós estejamos firmados no Senhor. Aqui ele diz que comprova tudo aquilo que nós falamos nas últimas lives. A palavra do Senhor está disponível para mim e para você, está diante de você. É sua escolha querer ou não meditar na palavra. É sua escolha querer ou não guardá-la no seu coração. Mas uma coisa é certa, quando você decide guardar a palavra no seu coração, alguma coisa muda. Não é mais você quem está no controle, é o Senhor quem está no controle. Não é mais você que vence, mas é o Senhor que vence por você. Não é você mais quem luta as suas batalhas, mas é o Senhor que luta as batalhas por você. O Senhor vai à frente, né, da nossa vida. Então é uma escolha simples, não sei você, mas lógico que eu vou escolher que o Senhor esteja no controle, que Ele esteja à frente da minha vida, que Ele me conduza. Porque se deixar no meu controle, do meu jeito, eu faço tudo errado. E rapidamente eu posso ser devorado pelo diabo. Né? Aqui ele está falando, olha, esteja alerta, esteja vigilante. O diabo é o inimigo meu, inimigo seu. Anda ao nosso derredor como leão
E ele não só anda ao redor, ele anda rugindo, ele anda assustando, para que nós possamos abalar nossas estruturas, para que possamos abalar nossa fé. E quando isso acontece, então ele ataca, né? É como se você tivesse, imagina um filhote. Vamos lá, tem um urso e tem um filhote de urso. O filhote caminha junto da mãe. Por um instante o urso se afasta da mãe. E aí o que acontece? Algum outro animal vai atacar esse filhote, concorda? Da mesma forma somos eu e você. Quanto mais próximos do Senhor estivermos, quanto mais firmados nele estivermos, nada que o diabo possa fazer vai nos atingir. Mas quando nós decidimos não conhecer a palavra, quando nós decidimos caminhar por nossa conta própria, quando nós decidimos não dar ouvidos para o Senhor, nós vamos nos afastando dele, de tal maneira que o diabo possa estar perto, e aí ele nos ataca, né? Seja para nos destruir de alguma forma, seja para matar alguma coisa. Então, pense nisso. O diabo ele está ao derredor. Ele está não só rugindo, ele está tentando nos amedrontar, ele está tentando nos desestruturar, porque a nossa vida tem que estar firmada no Senhor. Então, qual que é a chave? O que ele diz? Para que você possa resistir, para que você possa permanecer, você precisa da fé. Você precisa estar firmado na fé, e como nas últimas lives a gente falou, o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas você não consegue ver. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não há como você dizer que é cristão e não meditar na palavra. Eu falei na última live que todo cristão precisa meditar de dia e de noite, todos os dias. É como se fosse o seu arroz, é como se fosse o feijão, é como se fosse a água, é a nossa fonte, é o nosso manancial. Então, medite nisso, né? Será que você tem permanecido na palavra? Será que você tem estado perto do Senhor? De modo que o diabo, ele está ao derredor, não só no meu derredor, no seu também, mas ele só está rugindo porque não pode nos tocar. Né? Então, pense nisso, né? Medite nisso. Será que você tem resistido na fé? Será que você tem entendido que o seu sofrimento não é maior ou menor do que o do seu irmão, mas são todos iguais? Né? Então, lembre, Deus enviou Jesus, o seu Filho único, para que morresse no nosso lugar e ressuscitasse, para que pudesse nos garantir a vitória. E essa vitória, ela está garantida, não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque Jesus é bom, porque Jesus escolheu morrer por nós. E por meio de Jesus, ele nos dá todas as, como se diz, todas as armas, né? Efésios 6 fala, né, do capacete, da couraça, do sapato. Ele nos dá tudo para que possamos resistir ao diabo, né? Então, Gálatas 5 fala sobre a luta da carne e do espírito. É simples. A carne de um lado, o espírito do outro. Todos os dias nós temos escolhas e as nossas escolhas têm nos levado para onde? Será que tem nos conduzido pela carne? Será que tem nos conduzido ao espírito? Então, é uma luta diária, uma luta constante. Mas ele diz, se você vai vencer, só há um meio. E esse meio é por meio de Jesus. E Jesus, você vence tendo ele não só no seu coração, mas nas suas ações, nos seus pensamentos. Então, 1 Pedro 5, 8 e 9, ele fala para nós, olha, já que você tem a palavra de Deus no seu coração, você entende que é o recipiente da palavra de Deus, permaneça assim, permaneça meditando de dia, de noite, todos os dias, renovando o seu coração, renovando sua mente, de modo que se o diabo estiver ao teu redor e ele tentar fazer alguma coisa, ele não vai conseguir, porque você está firmado pelo Senhor, porque há anjos do Senhor ao seu redor, né? Então, Pedro vem e nos fala sobre isso. Mas antes de Pedro falar isso, é necessário que nós entendamos que primeiro o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Nós temos que entender que o nosso coração, ele serve para guardar a palavra de Deus. Não só para guardar, mas o coração é a fonte da nossa vida. Tudo que sai pela nossa boca, primeiro está no coração. E tudo que está na nossa mente vem do coração. Então, se o nosso coração estiver sujo, o que nós falamos e o que pensamos e o que fazemos também será sujo. Mas quando a palavra de Deus está no nosso coração
e aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que está na nossa mente. Se a palavra de Deus, então, é puro, né? Então Deus nos chama para nos conduzir nessa caminhada, né? E aí a gente tem falado isso todo sábado, de realmente guardar a palavra de Deus no coração. Não só guardar, mas viver, permanecer, para que nós não sejamos atingidos pelas circunstâncias, para que nossa fé não seja abalada. Lembre Mateus que diz assim: construa sua casa sobre a rocha, porque a rocha é firme, não há como acontecer nada, porque está sobre a rocha. Da mesma forma, a minha vida e a sua vida tem que estar sobre o fundamento que é Jesus, sobre a palavra de Jesus. Da mesma forma, se houver algum momento, houver algumas circunstâncias, e a Bíblia é clara, todos nós teremos aflições, nós vamos ter, mas nós vamos passar e vamos vencer, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é a nossa base, né? E é Ele que vai nos garantir a vitória. Então, pensa com você, será que você está firme no Senhor? Será que você tem permanecido no Senhor? Ou será que você vê as circunstâncias e já se abala? Né? Então, nós temos que alinhar a nossa vida para que aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós fazemos e aquilo que estiver no nosso coração esteja alinhado com os céus. Na última live eu falei aqui que nós não precisamos estar no céu para viver as coisas do céu. Mas enquanto estamos nessa terra, nós podemos viver o que está no céu. Nós podemos experimentar parte do céu, né? Então, fica um convite, fica uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Todos os dias você vai acordar e vai dizer: eu vou me mover pelas coisas que eu vejo. São circunstâncias, são aflições, são tribulações, são tantas coisas difíceis. Mas aí você diz: não, eu vou me mover pela fé. Eu creio em Jesus, eu sei que a vitória vem por meio dele. Nele eu descanso, nele eu confio, nele eu tenho paz. É uma escolha sua, é uma escolha minha. Para continuar, quero que você vá comigo. A mesma palavra não muda muita coisa. Tiago 4, versículo 7 e versículo 8. A mesma palavra vai complementar essa de 1 Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Eu vou meditar aqui com você. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu gosto dessa palavra porque o que acontece? Muitos falam assim: se você vê alguma coisa que tem o diabo, você corre. Nem é tanto assim. O que a Bíblia diz? Portanto, submeta-se a Deus, ou seja, sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que estar meditando na palavra, com vida de oração, com vida de jejum. E aí ele diz: se você está submetido a Deus, não é você quem corre do diabo, é o diabo quem corre de você. Então entenda a diferença. Não é que você chega num ambiente e você percebe que ali há algo estranho e você fala: eu vou correr daqui. Não é isso. É o quê? É que você está submetido a Deus. E quando você chegar em qualquer ambiente, você vive aquilo que Deus tem para você. Às vezes Deus te leva ao ambiente para que você possa mostrar a glória de Deus. E aí você acha que é do diabo e você corre. E aí aqui ele está dizendo o quê? Seja submetido a Deus. Porque aonde quer que Deus te levar, Ele vai te conduzir, não só em ações, em palavras e em poder. Por isso a necessidade do cristão de estar firmado na palavra, de estar firmado no jejum e na oração. Lembra de Paulo? Paulo disse para o Senhor, né? Eu te persegui por muito tempo, agora eu não o persigo mais. Aonde quer que o Senhor me mandar, eu irei. E aí Paulo, ele foi em diversos lugares, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, né? Então, o cristão, a vida do cristão não é só igreja, a vida do cristão não é só Bíblia. A vida do cristão é, primeiramente, ter comunhão com o Senhor. Primeiramente, estar alinhado com o Senhor. Ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de jejum. Para que, de fato, quando você sair do seu quarto, tudo aquilo que acontecer não seja para sua glória, seja para a glória de Deus. Para que quando você sair do seu quarto e for em qualquer lugar, não seja para você, mas seja para o Senhor. As almas que vamos alcançar, as vidas que vamos alcançar, não são porque nós meditamos, não, é porque Deus deseja, porque Deus é bom.
E se ele olha para mim, olha para você, ele vai querer nos usar para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, olha que, como o Eliton disse, é perigoso, né? Viver pela fé é perigoso, mas é verdadeiro, porque Cristo é quem nos garante a vitória. De fato, Deus está com a vitória diante de nós, mas nós precisamos escolher viver pela fé ou viver pelo que vemos, né? Viver pelas circunstâncias. E aí ele diz o quê? Não é o que você vê que você acha que é correto, mas é o que está no seu coração. Né? E quando você for a um lugar que você achar que ali não é o lugar, você possa entender que se você está ali porque há um propósito, e se você estiver firmado na oração, na comunhão com o Senhor, no jejum, dentro do seu quarto, você pode ir em qualquer lugar, você pode vencer qualquer coisa, porque primeiramente há um propósito. Nós temos que entender isso. Cada um de nós tem um propósito, né? E Deus deseja cumprir esse propósito. Mas ele só vai ser cumprido se nós tivermos nossa vida na fé, tivermos firmados na palavra. Porque sem isso nós não podemos fazer nada, né? Sem isso nós nem podemos dar glórias ao Senhor. Sem isso nós não podemos nem agradecer o quão de fato Deus é bom. Então olha o que diz aqui em Tiago. Tiago 4 diz, né? Portanto, submetam-se a Deus. Né? Você está submetido a Deus, você está com sua vida aos pés do altar. Então, não é você que vai fugir do diabo, é ele quem corre de você. Da mesma forma, tem um versículo que diz, as bênçãos correrão até você. Não é você que vai correr atrás das bênçãos, mas a bênção que corre até você. Por quê? Porque sua vida está submetida a Deus, sua vida está no altar, sua vida está entregue nas mãos do Senhor. Olha a diferença quando eu e você decidimos colocar nossa vida nas mãos de Deus. As bênçãos vêm até nós, o diabo foge, né? Então nós permanecemos em paz, nós permanecemos confiando no Senhor. E aí o versículo 8, ele é muito, assim, ele enche meu coração de alegria. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 3 partes diferentes que temos aqui. Primeiro, Deus só se aproxima de você ou de mim se nós nos aproximamos dele. Lembra que eu falei da porta, eu sempre falo da porta. Jesus diz o quê? Eu estou à porta. Se você abrir a porta, eu entrarei no seu coração e eu cearei com você. Então, Deus, ele espera uma ação nossa. Né? Aqui ele diz, aproxime-se de Deus. É primeiro você se aproxima. Não somos nós que fazemos essa escolha, é o Espírito Santo que nos conduz. Então o Espírito Santo vai queimar no nosso coração o desejo de nos aproximar de Deus. Lembra que eu falei na última live? Nós não vamos acordar querendo meditar na palavra. Nós não vamos acordar querendo jejuar, querendo orar, querendo cantar. Não. Nós vamos querer acordar para fazer outras coisas. E aí o Espírito Santo que está em nós, ele aquece o nosso coração de tal forma que nós vamos para Deus, nós corremos para Deus, nós ansiamos pelas coisas de Deus, né? E aí ele diz o quê? Aproximem-se então de Deus, e ele se aproximará de vocês. E aí depois ele diz, pecadores, né? Todos nós somos pecadores, limpem as suas mãos. E aí ele diz o quê? Todos nós pecamos todos os dias enquanto estamos nessa terra, em direção à eternidade. Haverá pecado no homem, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Como o Espírito Santo nos ajuda? À medida que nós meditamos na palavra, nós reconhecemos nossos erros e nós oramos a Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, nós reconciliamos com o Senhor. Né? Então, o Espírito Santo, ele não só nos ajuda a correr para Deus, a nos submeter a Deus, mas ele também nos ensina, nos corrige e mostra os nossos erros, defeitos. E aí a outra parte do versículo é: quem tem a mente dividida, né, purifique o coração. Lembra que eu falei na última live? Ou você escolhe caminhar pela fé, ou você escolhe caminhar pelas circunstâncias, por aquilo que você vê. E aí eu falei, não tem como ficar em cima do muro, ou é uma coisa ou é outra, né? Se você escolhe caminhar mediante a fé, você vai ter paz, você vai ter descanso, você vai conseguir fruir. Mas se você decide caminhar por aquilo que você vê, você fica totalmente abalado, totalmente angustiado, porque todo instante as coisas mudam.
Não sei você, mas se você assistir um jornal de 30 minutos, em 25 minutos o jornal vai falar de coisas que aconteceram, de coisas horríveis, de circunstâncias que você não podia fazer nada. E aí, o que acontece? Você escolhe se mover por aquilo que você vê, por aquilo que é passageiro, ou você escolhe viver por aquilo que é eterno, por aquilo que é sincero e verdadeiro. A palavra de Deus diz, né? Purifique o seu coração. Entenda que há no coração algo que você precisa guardar. E o que você precisa guardar é a palavra de Deus. Todo sábado eu vou falar isso. Virou minha frase, né? Você precisa guardar a palavra no seu coração. E no seu coração é o recipiente da palavra. E eu falei na última live, não é só guardar. Isso aqui é o primeiro ponto. Eu e você precisamos guardar. Mas não só isso. Quando nós guardamos a palavra e continuamos meditando, continuamos permanecendo, que é o que ele nos convida a fazer, permanecer, nós transbordamos. E aí, aquilo que está em você, quem está à sua volta, aonde você for, todos vão perceber a glória de Deus. Todos vão reconhecer Jesus na sua vida. Entende? Não é só guardar. Guardar é bom, mas também é transbordar. Lembra que eu sempre falo, o evangelho, ele não é sobre nós, é sobre o outro. Deus derrama amor sobre você, para você amar o outro. Né? Tanto que nós só conseguimos amar o outro se primeiro nós entendemos o amor de Deus por nós. Né? O mandamento é ame o próximo como a ti mesmo, como Deus ama você. Então Deus ama você. E aí você compreende esse amor. Você entende que ele é maravilhoso, que ele é... não dá nem para descrever, não dá para quantificar. E aí você consegue entender um pouquinho, e você consegue amar o próximo. Né? Então, até no mandamento, nós precisamos do Senhor para nos ajudar a cumprir o mandamento. Né? Porque por nós não temos força para cumprir nenhuma vírgula da Bíblia, né? Para ser sincero. Isso. O Wellington colocou em outras versões, né? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Sim, essa é a das antigas, né? Eu acho que na minha outra é essa também. Né? Então, é uma escolha minha, a voz, é uma escolha minha e sua, se vamos nos achegar a Deus, ou se vamos correr de Deus, né? Ou se nós vamos submeter a nossa vida a Deus e o diabo fugirá de nós, né? Não somos nós que temos que correr dele, mas é ele que tem que correr de nós, porque em nós há a presença de Deus. E também não somos nós que temos que correr atrás das bênçãos, mas são as bênçãos que têm que vir ao nosso encontro, porque nós estamos submetidos na palavra de Deus. Agora voltou. Vocês conseguem compreender como a palavra de Deus nos ensina, né? A mente dividida, né? Se você tem o teu coração centrado na palavra, sua mente não vai estar dividida. Você vai escolher Jesus, você vai permanecer em Jesus e nada vai mudar, né? Porque você está firmado. Mas se você não tiver a palavra, você vai ficar dividido, você não vai entender nada, vai viver, né, angustiado, né? E só nós sabemos como é. Salmo 40, para fechar aqui a nossa live hoje. Salmo 40, versículo 1. Vamos lá, Salmo 41. Terminou bem. Vamos lá, Salmo 41. O Wellington deve conhecer, Deus e Mar também. É a frase mais clichê, né? Da Bíblia. Falei, né? Do diabo. O diabo está ao nosso redor, mas se estamos submetidos a Deus, ele corre de nós. Nós podemos vencer com o Senhor se estivermos vigilantes e permanecendo nele. Agora do Salmo 40, versículo 1, para fechar aqui a live de hoje, diz assim, né? Davi dizendo, né, para o Senhor, mas também não deixa de ser aquilo que eu e você podemos dizer para Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito
de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Só esses 3 aqui pra gente fechar a live, pra você entender. Salmo 40, ele tá dizendo o quê? Eu coloco toda a minha esperança no Senhor, né? Porque é Ele quem ouve o meu clamor, é Ele quem recolhe as minhas lágrimas, né? É Ele quem me socorre. E aí ele diz, eu coloquei a minha esperança no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, né? Porque ele entregou e ele estava submetido a Deus. Deus ouviu o clamor dele e respondeu. No versículo 2 ele fala o que Deus fez por ele, né? Quantas vezes nós deixamos de falar o que Deus fez por nós? E aí no versículo 2 Davi fala o que Deus fez por ele. Davi diz, né? Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Imagina esse cenário. Pôs-me, né, meus pés sobre uma rocha e firmou no lugar seguro. O que isso nos ensina? Que além da nossa esperança está em Deus, além de nós termos colocado a nossa vida nele, é a Ele que nós recorremos, é a Ele que nós pedimos socorro, e é Ele quem vai nos livrar, é Ele quem vai nos tirar da onde for preciso. E assim como ele fez com Davi, ele pode fazer comigo e com você. Ele nos tira do poço, ele nos tira do lugar de perdição e nos coloca no lugar seguro, debaixo das suas asas, né? Ele nos coloca sobre a rocha, sobre o firmamento da sua palavra, né? E aí nós podemos continuar caminhando, continuar permanecendo. E aí não termina aqui. Olha que lindo. Primeiro, ele entrega a vida dele a Deus, ele coloca a esperança dele em Deus, ele clama a Deus. No verso 2, ele é respondido por Deus, e Deus tira ele do poço e coloca num lugar seguro. E aí não termina nisso. No terceiro versículo, ele diz o quê? Ele ainda colocou uma música na minha boca, um novo cântico, né? Um hino de gratidão, um hino de louvor, para que todos vejam que Deus é bom, para que todos possam confiar no Senhor e que todos possam temer a Deus. Se você vê o livro de Jonas, quando Jonas está no barco escondido e aquela tempestade acontece, todos temem. Quem é esse Deus que até a tempestade o obedece? E aí quando eles encontram Jonas, Jonas estava dormindo, eles questionam Jonas, Jonas, como você pode não adorar o seu Deus? E eles todos se converteram, né? Todos se voltaram para o Senhor. E a mesma coisa aconteceu aqui com Davi. O que aconteceu com Davi não foi só para que ele fosse colocado no lugar seguro, não foi para que ele experimentasse a presença de Deus, mas é para que no versículo 3 outras pessoas conhecessem a Deus. Então, da mesma forma acontece comigo e com você. Muitas coisas vão acontecer a mim e a você. Não para que conheçamos a Deus mais profundo, não para que tenhamos nossa vida alinhada com Ele, não, mas para que outras pessoas possam conhecer a Deus, para que outras pessoas possam temê-lo, para que outras pessoas possam entregar a sua vida ao Senhor. Então, assim eu fecho a live de hoje, lembrando que você, lá em 1 Pedro a gente falou, esteja atento, esteja vigilante, mantenha sempre a palavra de Deus no seu coração, para que quando o diabo estiver ao seu redor, ele não possa atacar você, mas que ele possa fugir de você. Por quê? Porque você está submetido a Deus, você está submetido à palavra do Senhor. E para terminar no Salmo 40, que na verdade deveria ser o primeiro versículo a ser trabalhado, mas eu fiz de trás para frente para te mostrar que somos atacados, que podemos ser atacados, né? Podemos ter circunstâncias, aflições, mas existe um socorro, existe um alívio, existe uma esperança que é Deus, que é Jesus, né? E o Salmo 40 deixou isso claro para nós. Davi estava em tal situação que ele viu apenas Deus, né? E pediu o socorro de Deus e Deus o socorreu. E não apenas o tirou do lugar, mas o colocou no lugar seguro. Quantos de nós não queremos estar em um lugar seguro? Quantos de nós não queremos ser conduzidos pelo Senhor? Então, que ainda hoje você possa escolher permanecer, né? Que você possa escolher caminhar com o Senhor, para que quando o diabo estiver ao seu derredor, ele não possa te tocar,
mas ele possa fugir de você. Da mesma forma que você não vai correr atrás das suas bênçãos, mas as suas bênçãos vão até você, porque sua vida está aos pés do Senhor, sua vida está firmada nele. Medite em Salmo 40. E o Salmo 40 acontece a mesma coisa do versículo de Tiago, né? Você se aproxima, você entrega a Deus e aí ele responde. Né? Então Deus sempre vai esperar uma ação minha, uma ação tua, mas não vem de nós, lembrando disso. Essa ação é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conhece e nos sonda o nosso coração. Ele sabe o que precisamos e quando precisamos, e ele vai fazer essa ponte entre nós e Deus. Né? Então, que acima de tudo você possa escolher desfrutar da amizade, da presença do Espírito Santo na sua vida, para que você possa resistir e vencer em nome de Jesus. Acabou a live. Na semana que vem, no sábado, a gente se encontra de novo para continuar falando sobre a nossa vida, né? A vida do cristão, a vida do coração, a vida da fé, a vida de permanecer no Senhor. E você vai perceber que a cada semana, a cada sábado, a cada palavra, a cada pensamento, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que nos fortalece. E não tem como viver nessa terra sem a presença do Senhor. Não há como estar diante dos homens sem antes estarmos diante de Deus, né? Deus sempre fala, né? Mantenha a sua comunhão com o Senhor no seu quarto, feche a porta, tenha o seu momento, tenha a sua oração, né? Esteja firmado para que quando você sair para fora, você possa levar a presença de Deus. E não que aconteça o contrário, que quando você estiver lá fora, você traga as coisas do mundo, mas pelo contrário, que você esteja firmado de Deus, da palavra, e levar a palavra de Deus ao mundo, né? Aos confins da terra. Que Deus abençoe você. Vou deixar a live salva aqui e no YouTube. Então, se você não viu, pode rever, pode comentar, compartilhar. Não deixe de ter um momento com o Senhor. Não deixe de meditar com Ele. Meditar, de estar com Ele, né? Aí, eu não vou nem dar, né? Vou fechar aqui. Deus abençoe você. Um ótimo sábado. E a gente se encontra sábado que vem, às 9 horas. Não vou dar tchau.